Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 2, as aulas 3 e 4. O tempo perguntou para o tempo: quanto tempo o tempo tem? Objetivos de aprendizagem: associar as unidades de medidas de tempo mais comuns às situações reais. Relacionar as unidades de medidas de temperatura mais usuais. E resolver e elaborar situações problemas envolvendo as unidades mais frequentes de medidas de tempo e de temperatura. Estamos na apostila Aprender Sempre, na página 72. Habilidades: resolver e elaborar situações problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Resolver e elaborar situações problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetros cúbicos. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Na nossa escala de tempo, sabemos que um dia possui 24 horas e uma hora possui 60 minutos e um minuto possui 60 segundos. Desse modo, responda as perguntas a seguir. Um dia possui quantos minutos? Nós sabemos que um dia equivale a 24 horas. Então, 24 horas, quantos minutos são? Bom, uma hora eu sei que é 60 minutos. Então, 24 horas é o x, regra de 3. 1 vezes o x é x. 60 vezes 24, 1440 minutos. Então, um dia tem 1440 minutos. B. Uma hora possui quantos segundos? Nós sabemos que uma hora equivale a 60 minutos. Então, uma hora é 60 minutos. O que eu posso fazer? Então, que um minuto é 60 segundos. Então, eu tenho 60 minutos, que é uma hora, equivale a x. Regra de 3 também. 1 vezes o x é x. 60 vezes 60 é 3.600. Então, uma hora equivale a 3.600 segundos. Bom, se um processo seletivo inicia às 7 horas e 30 minutos e dura 270 minutos, qual é o horário que ele encerra? Bom, então começa às 7 horas e 30 minutos e dura 270 minutos. Eu preciso saber quanto que é 270 minutos. Bom, se uma hora equivale a 60 minutos, logo o tempo total do processo seletivo é 270 dividido por 60, que eu vou saber quantas horas é. 270 dividido por 60 é 4,5 da hora. O que é 4,5 da hora? É 4 horas e meia. Então, é 4 horas e meia. Bom, se começou às 7 horas e 30 minutos mais 4 horas e 30 minutos, então é
7 horas e 30 mais 4 horas e 30. Então, esse processo seletivo se encerra ao meio-dia, às 12 horas. 2. Marcelo ficou estudando até tarde da noite e não percebeu a hora avançar. Ele precisa levantar-se cedo para iniciar sua rotina no dia seguinte. Para isso, ele configurou o alarme do seu celular conforme a imagem a seguir. Então, alarme em 7 horas e 30 minutos. O alarme vai bater em 7 horas e 30 minutos. E o horário que ele programou é 23 horas e 57 minutos. A que horas o alarme do celular de Marcelo tocará? Então, ele programou às 23h57 da noite e o alarme irá tocar às 7 horas e 33 minutos. Bom, se eu arredondar aqui para meia-noite e aqui eu arredondar para 7 horas e meia, então o que eu posso fazer? O alarme foi configurado às 23h57 e ele tocará às 7 horas e 30 minutos. Ok. Vamos somar 7 horas e 30, porque se eu arredondar para 24 horas, que é meia-noite, e aqui eu tirar 3, 7 horas e meia, então eu tenho que somar 7 horas e 30. Então, logicamente, que o celular de Marcelo irá tocar às 7 horas e 30 da manhã. 3. Um ciclista iniciou uma corrida às 6 horas e 3 minutos. Ele manteve uma velocidade média de 16 km na ida, 16 km por hora na ida. Ele percorreu uma distância total de 58,2 km, do ponto inicial ao ponto final. Parou por 31 minutos para se alimentar e descansar. E, por fim, retornou pelo mesmo trajeto com uma velocidade média de 12 km por hora. Em qual horário ele chegou ao ponto de origem novamente? Bom, então esse ciclista, ele saiu às 6 horas e 3 minutos e andou 58,2 quilômetros com uma velocidade de 16 km por hora na ida. Então, eu tenho que achar quanto tempo ele demorou. Então, a gente vai fazer a velocidade total, 58,2 km, dividido pela a sua velocidade. Então, 58,2 km é a sua distância dividida pela sua velocidade, que é 16 km por hora. Essa divisão, então, ele demorou na ida 3,6375 da hora. Então, ele demorou 3 horas inteiras. Isso daqui é uma parte da hora na ida. Na volta, ele veio com uma velocidade de 12 km por hora, que é a mesma distância, 58,2 km. Então, o que eu vou fazer? A distância dividido pela sua velocidade, 58,2 km dividido por 12 km por hora, que vai dar 4 horas,85. Então, aqui redondo deu 4 horas. Então, na verdade, eu vou somar. Eu vou somar as 3 horas da ida e as 4 horas da volta. Bom, outra coisa. Agora, a gente tem que pegar essa parte decimal da hora e colocar em minutos ou em horas. Vamos fazer. Então, eu vou somar 0,6375 da hora que sobrou aqui, mais 0,85 da hora que sobrou aqui. Já deu aqui 1 hora. Então, 1 hora eu já vou somar aqui.
Então, essa daqui ficou a parte da hora. Então, essa parte da hora eu vou passar em minutos. Então, ó, eu sei que 1 hora é 60 minutos. Aqui, 0,4875 da hora é o x, regra de 3. 1 vezes o x é x. 60 vezes 0,4875 dá 29,25 minutos. Então, eu vou somar o 29 minutos, que agora sobrou 0,25 do minuto, que eu vou ter que passar em quem? Em segundos. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 0,25 do minutos é x. Multiplicação em x. 1 minuto vezes o x é x. 60 segundos vezes 0,25 dá 15 segundos. Então, eu vou colocar aqui também os 15 segundos. Mais, ele parou por 31 minutos. Então, eu também tenho que somar os 31 minutos. Então, se eu somar 3 horas, mais 4 horas, mais 1, mais 29 minutos, mais 15 segundos, mais 31 minutos, vai dar equivalente todo esse trajeto 8 horas, 30 minutos e 15 segundos. Ele saiu para essa corrida às 6 horas e 3 minutos. Então, eu vou pegar o início da corrida mais 8 horas e 30 minutos. Ó, 8 horas e 30 minutos e 15 segundos, mais as 6 horas e 3 minutos do início da corrida. Então, ele chegará novamente ao seu ponto às 15 horas, 3 minutos e 15 segundos, que é, no caso, a nossa alternativa D. 4. O painel de temperatura de uma cidade registrou à meia-noite 12 graus Celsius. Então, à meia-noite estava a 12 graus Celsius. 3 horas se passaram. Então, ó, 3 horas se passaram e a temperatura baixou 4,7 graus Celsius. Então, estava 12 graus Celsius, baixou 4,7 graus Celsius. Após mais 4 horas, passada mais 4 horas, a temperatura elevou a 11,5 graus Celsius. E após mais 5 horas passadas, a temperatura subiu mais 7,2 graus Celsius. Qual é a temperatura exibida no painel dessa cidade ao meio-dia? Então, da meia-noite até o meio-dia, qual é a temperatura final? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma tabelinha das mudanças de temperaturas ocorridas nessa cidade foram as seguintes. A 0 horas estava que temperatura? 12 graus. Das 0 horas passadas 3 horas, era 3 horas da manhã. O que aconteceu com a temperatura? Baixou 4,7. Então, ó, 12 graus menos 4,7. Estava, então, a 7,3 graus Celsius. Após passada 4 horas, então 3 horas e passou 4 horas, já era 7 horas da manhã. A temperatura elevou, então subiu 11,5. Então era 7,3 graus, subiu para 11,5 graus Celsius. A soma desses dois dá 18,8 graus Celsius. E após mais 5 horas, então era 7 horas, somou mais 5 horas, já era meio-dia.
A temperatura subiu 7,2 graus Celsius. Então, estava 18,8 graus Celsius, subiu 7,2 graus Celsius. Então, no final do meio-dia, a temperatura dessa cidade estava equivalente a 26 graus Celsius, que é a nossa alternativa C. Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e fiquem com Deus.